Fala pessoal, vamos aí à análise do Mauro Betting, Ricardinho, a Tainá Espinosa, o nosso querido Jorge Igor, aí para esse Botafogo 0, Palmeiras 1, né? O jogo que podia ter 48 horas de duração, o Botafogo não ia fazer gol no Palmeiras, né? Mas achou que ficaria 48 horas na defesa e aguentaria a pressão durante 48 horas do Palmeiras sem levar gol, né? Coisas do nosso técnico Paiva. Tem também aqui Rica Perrone, tá? E tem o nosso Gerson Canhotinha de Ouro analisando o jogo. Desceu o porrete merecidamente, tá? O Rica deu aquela aliviada, uma voz um pouco mais moderada na análise pós-jogo. Vamos aí seguir, tá? Já abafei nos últimos vídeos já. Esse aqui vai ser mais rapidinho na abertura. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo que tem muita coisa pra gente reagir aqui. Porque acho que o Mauro encerrou aqui o boa tarde dele falando um pouco sobre um Palmeiras que quis jogar contra um Botafogo que não quis jogar. O Botafogo só foi pro jogo mesmo quando tomou o gol ainda na prorrogação, né? Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo. Botafogo quis jogar em 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, que ele não jogou em 105. E é muito difícil, né? Porque aí o adversário já tem um gol de vantagem, vai se colocar lá atrás, você já está desgastado pelo tempo de jogo, de uma prorrogação, de um calor extremo, pelo acúmulo de jogos também na competição no espaço curto. Então o Botafogo escolheu o caminho mais difícil. No jogo contra o Atlético de Madrid, primeira fase, você pode perder até por 2 gols, né? Um empate te dá a primeira colocação do grupo. Você se colocar da forma como o Botafogo se colocou, faz até algum sentido. Hoje, num jogo eliminatório, num jogo onde o Botafogo chegou até teoricamente favorito, né? Numa situação emocional melhor, mais confiante, jogar como o Botafogo jogou hoje, adotar a estratégia que adotou, eu acho que era correr um risco alto demais e o Botafogo pagou o preço por isso, a gente vai desenvolvendo aqui no prorrogação. Perfeito. E aí, Ricardo Martins, eu queria te ouvir porque o senhor já sabia que o resultado ia ser esse, Ricardinho. Boa tarde. No tempo que foi. Help you. Eu disse, é só buscar no de placa aí. Palmeiras vai ganhar na prorrogação. E na live do André Henning falei que ia ser 1-0. Então o serviço está completo no dia de hoje. Aqui, na boa, o Jorge foi muito feliz. O Botafogo ficou no lucro, né? O jogo era para ter terminado nos 95, 100 minutos, sem a prorrogação, né? O Palmeiras foi muito melhor que o Botafogo. O Botafogo foi jogar, e aí no desespero, no segundo tempo da prorrogação. Fora isso, o Botafogo ofensivamente não jogou absolutamente nada. Gostei do apiteiro, acho que ele foi muito bem no jogo, cartões corretos. Os jogadores brasileiros sul-americanos são muito chatos, mal educados e muitas vezes querem atrapalhar a arbitragem e não conseguiram hoje. Palmeiras classificado, eu vou falar para você, torcedor verde, vai se preparando, hein? A semifinal é logo ali, hein? Falamos aqui do lado do Palmeiras, daqui a pouco a gente tenta ouvir lá a galera do Palmeiras. Já soube que teve um negócio de um jogador do Palmeiras falando de um sentimento de revanche, mas não sim especificamente com o Botafogo, mas não especificamente envolvendo o Palmeiras. Deve ser o Paulinho. O Paulinho. Galo. Bruno Fux. Ah, tá. Que Falou. Tá bom. Que também, Também, né, também, estava sim. no Galo Também. e perdeu pro Botafogo. Mas eu quero pro lado do Botafogo agora nessa história. Que eu acho que começa muito grande a competição, com um jogo fantástico. E acho que o jogo fantástico. O segundo jogo, né, Thay? Porque o primeiro foi contra o Seattle, que não foi legal. Jogou mal, né? PSG. Jogou mal o primeiro jogo, Botafogo. E contra o Atlético de Madrid, eu acho que você pode achar que foi um jogo, não foi um jogo brilhante, como acho que foi contra o PSG, na proposta feita, e também não foi um jogo ruim, que eu acho que foi contra o Seattle. Mas hoje deveu, né? Muito, muito. Botafogo hoje, eu não entendi a estratégia contra o Atlético, até falava isso aqui na abertura hoje do prorrogação, contra o Atlético de Madrid, podendo empatar para ser primeiro, podendo perder por 2 gols, que mesmo assim classificava em segundo, tendo um mata-mata chegando, você jogar como o Botafogo jogou, ok, dá para entender. Hoje não. Hoje era um jogo eliminatório contra um adversário que dava para competir. Não dava para o Botafogo tentar competir com o PSG. Mesmo sem Dembélé, Fabiano Ruiz, Marquinhos, não dava. Tinha que jogar do jeito que jogou. Hoje dava. Hoje é um adversário que acho que é superior ao Botafogo em elenco, em trabalho, mas é um adversário... Você tá acostumado a jogar. Que você está acostumado a jogar, que você enfrentou, derrotou, eliminou no ano passado. Você consegue competir. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, jogou de igual para igual no Allianz. Um belo jogo no Allianz.
vitórias. E poderia ter saído com a vitória. Deveria ter vencido. Deveria ter vencido o jogo naquele 0-0. Então eu não entendi. Acho que foi uma estratégia equivocada do Botafogo e o Botafogo resolveu jogar quando já não tinha muito tempo para fazer, que era naqueles 15 minutos Mesmo finais assim, conseguiu ter segundo 3 tempo oportunidades de gols. da prorrogação. Jogando só 15 minutos no ataque, teve 3 oportunidades de gol. O que é a prova de que se o Botafogo Podia ter jogado tentasse fazer antes. isso Perfeito, antes, talvez saísse à frente do placar, talvez não sofresse tanto quanto sofreu no segundo tempo. E além disso, a gente tem que destacar algumas individualidades aqui, né? Acho que Jair e Barbosa foram muito bem nesse Mundial. O John mais uma vez foi mantendo o placar zerado enquanto deu. O Vitinho se superou. Em compensação, o Igor Jesus não foi acionado. Eu acho que ele foi muito mais uma vítima da estratégia do Botafogo do que realmente um cara de uma atuação pálida. Agora, o Savarino, o ano do Savarino é uma coisa assustadora. Ele não era um jogador de Champions no ano passado, mas ele fez um ano fantástico. Excelente. E ele não é um jogador de Série B, mas ele tá parecendo um jogador de Série B jogando a Série A, jogando o Mundial de Clubes hoje. Uma coisa assustadora. O Savarino erra domínio, né? Lance simples, passe simples, não consegue conectar jogadas de ataque. Tentou 2 finalizações, uma em cada tempo, mandou as 2 na lua. Eu não sei se há alguma questão física, alguma questão pessoal, né? De coisas que a gente fica sabendo meses depois. Eu não sei. Eu sei que o ano do Savarino, o Mundial, ele dá assistência pro gol contra o PSG. E só. Me pediram nota para TNT Sports hoje aqui, antes do jogo, para o Savarino. Eu dei nota 1 para o Savarino hoje, porque não quis dar o 0 e poderia dar nota 0. Negócio horroroso o Savarino hoje, horroroso. Acho que tem algumas... O Jorge citou aqui o Igor Jesus, até quero falar um pouco mais dele especificamente daqui a pouco, mas o Renato Paiva, no jogo contra o PSG, eu acho que muita gente falou, opa, acho que eu tô vendo alguma coisa aqui. E meio ficou ali, porque contra o Atlético de Madrid, mesmo que tivesse a possibilidade de perder e tal, muita gente questionou também a postura, que não foi uma postura de jogar, né? Mas tudo bem, ali acho que você tinha um motivo para entender um pouco aquilo. Eu só não sei se essa estratégia específica de hoje, e aí, só para fazer a comparação com o que o Jorge estava falando, se enfrentaram no Brasileiro e tal, se ser um jogo pode mudar a estratégia do cara. Fosse 2 jogos, fosse o jogo no meio de um campeonato de pontos corridos. Não sei. Mas aí... E eu não estou justificando e achando que está correto, mas pode ser que isso pese na decisão. Para mim, particularmente, não me serve. Eu não quero um treinador assim. Eu quero meu time... Se é para jogar, e esse time já mostrou que pode jogar, e dá para enfrentar um Palmeiras de igual para igual, seja num jogo, seja num pontos corridos, num vai e vem, um jogo lá, um jogo cá, se é meu treinador e se ele pensou assim, para mim não serve. Eu não quero. Eu quero meu time jogando. Já mostrou que dá para jogar. Ah, mas mata. A gente fez uma primeira fase, apesar de ter saído segundo no grupo, melhor até que a do Palmeiras. Pô, o Botafogo quer no grupo da morte. Então é o seguinte, time do mundo, se ele pensou isso aí, mata, vou fazer como eu fiz. Contra o Paris Saint-Germain, o Jorge está coberto de razão. Era fazer o que ele fez. Hoje não, pô. Você joga com o Palmeiras pelo menos 2 vezes por ano. Se não jogar 4, se não jogar 6, pode ter 2 de Copa do Brasil, 2 de Libertadores. Você está acostumado. Você está vendo jogar toda hora. Você sabe que o seu time pode render contra esse clube. Se ele pensou isso, é street, é rua para ele depois do jogo. Não sei se é street. Depois do jogo. Não, se ele pensou, porque e recuou, é street. Vou falar de novo, o torcedor do Botafogo pode ficar bravo comigo. O Botafogo foi covarde hoje. O Botafogo só jogou bola os 15 minutos finais do jogo na prorrogação. E é uma coisa maluca, se a gente for olhar só os resultados, bom, hibernou, acordou agora, vamos lá. 2x1 do Seattle Sounders, ok. 1x0 no PSG, o time que era campeão da Europa. 1x0 Atlético de Madrid, normal, pé pro Palmeiras, 1x0. Qual é a sensação vendo os resultados? Pô, legal, pô, era pra ser eliminado. Aquela coisa de torcedores do Botafogo chegando mesmo para as oitavas, porque não imaginava que fosse passar num grupo com o PSG e Atlético de Madrid. É melhor que encomenda, mas hoje fica uma sensação amarga de que, pô, não pode só jogar isso, como jogou hoje. Perderam lá, ok. Não teve nenhum resultado vexatório claro o Botafogo. Nenhum resultado, assim, surpreendentemente decepcionante. Pelo contrário, a surpresa foi positiva quando ganhou do PSG, mas teve uma atuação frustrante hoje. Essa sim, muito frustrante. Frustrante e irritante, eu acho. Que chega a ponto de... Claro, para o Palmeiras. Se fosse invertido, o Botafogo fizesse o jogo que o Palmeiras fez, a mesma coisa, acho que o Palmeiras também ficaria com essa coisa pé da vida, frustrado e tal. Ok, faz parte do jogo, mas, de novo, em 120 minutos, irrita, porque só você vai sair pro jogo quando toma o gol, quando você tem o jogador a mais com a expulsão justa do Gomes. Quer dizer, o pacote acaba sendo amargo, né? Nosso Piero, grande revelação da casa. Grande ele me falou uma coisa,
há dias hashtag atrás e chupa-pia. acabou de falar de novo aqui. O quê? Espírito Santo de ouvir, ele tem razão. Sabe o que o Botafogo lembrou nessa Copa do Mundo de Clubes? Lá vem. Nossa seleção brasileira de basquete. Faz grandes jogos na fase de classificação. Ganha da Argentina. Faz jogo pau a pau com a Alemanha. Aí É na hora do maldosa, vamos mas ver, é boa. na hora que vamos ver, É baldosa, mas é boa. segundo ele, é o Botafogo do Brasil do basquete, o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. E ele tem razão. Porque Interessante. o Botafogo nos deixou Interessante. bastante confiantes e contentes na fase de classificação. Hoje, ó. Aí pega os Estados Unidos na primeira fase, pá, Perde por um vitória ponto. épica, ou perde por um ponto, Ganha sai da Argentina. vibrando, Aí vai pegar a Alemanha. toma 30 pontos da Alemanha. É isso. Só pra trazer Foi aqui. bem, Piero, foi bem. Pedro Certezas. Boa, Pedro. Morreu. Não morreu, tá vivo. Ótimo. Que escreveu um tweet. Um shiwit, sei lá como eu falo agora esse negócio. Triste pela maneira como terminou. O Botafogo não entrou pra vencer, mas pra tentar não perder. Paiva foi um medroso e se acovardou. Aí. Correto. O Palmeiras mereceu vencer. Nem tinha lido, Olha, agora... Não, só pra trazer, porque eu acho que é um torcedor que... Não, é bom saber. Primeiro, não. Que tá vivo? Não, Que é o exatamente. primeira boa notícia. Boletim médico, ele está vivo. Boletim médico, a chance de vier... Porque assim, temos o fator Vitor Lopes O que contra vai Pedro acontecer Certezas. segunda-feira no de placa? Porque quando o Botafogo eliminou o Palmeiras, ele veio aqui, ele quase acabou com tudo. A informação... Se eu Ele sou o estará Vitor aqui Lopes. daqui uns dias A também. informação Se eu é sou que o Vitor Vitor Lopes Lopes já está acampado no aeroporto Se eu sou o esperando... Vitor Lopes, eu vou buscar ele no aeroporto. Se eu sou o Pedro Certezas, eu volto de trem. Eu não volto. Ele vai fazer o de placa do Galeão Também vou te segunda-feira. falar, vai depender de quando eles se encontrarem. Porque se o Palmeiras não Não, que é o ganhar provável, efetivamente mas a mesmo competição, assim tem que- Não, mas tem que ser Perde semana que muito. vem. Tem que ser semana que vem. Por isso que eu tô dizendo, Que mas eu não dia sei se certezas volta. Que dia Chega aqui. Não sei. Alguém tem que liga pra Covinhas, dá um jeito. Que dia que Não chega é o o horário que momento chega. de ligar. E o nosso Vitor Não Lopes tem é que o estar no momento. saguão esperando ele. Lá no Tipo a Galeão. torcida do Porto, Lá esperando eles. Tem E que com estar. faixa. Ô, Vitor Lopes, se quiser, eu vou dirigindo pra você, eu te levo lá. Eu te Meu levo. Deus. Se a firma liberar, nós vamos de Não, carro. eu vou porque eu tenho te levo experiência lá. em receber atletas e, enfim. Isso é muito legal. É, bons Pessoal, atletas, certeza, inclusive, né? certeza desembarca de cara com o Vitor. Olha aqui, Tem que fazer a pauta, tem que fazer escala. Também acho. O Remile... Respeito, Ih, chefe. acho que o Não, chefe também não é um vai. bom momento para dar essa sugestão, o mas não é. Remile Eu acho que show. tem que botar Tô aquela feliz pauta nesse momento especial, presencial. Galeão, certeza, chega e bota presencial Vitor Lopes. O Remeleixo... Live. Live! Live. Não, live. Remeleixo tem coração envolvido nesse confronto. TBE. Exatamente. Não, mas ele é um cara justo. Ele tem que fazer Não, que pelo ele é certo. justo, correto, ele tem que é. ir pelo certo. Olha aqui, Em nome do tinha entretenimento. hoje possibilidade de ser despedida para dois caras, né? Sim. Ou pro Estevão, no Palmeiras, no caso não foi, porque o Palmeiras segue vivo, ou Igor Jesus, do lado do Uhum. Botafogo. Neste caso, sim, foi. E tá aí, título de Libertadores, título brasileiro, tá saindo Jogando muito bem. rumo ao futebol inglês, rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Você como ídolo, Jorge? É porque eu acho que houve outros jogadores, assim, nessas conquistas do ano passado que pegaram mais esse espírito de liderança, né? O próprio Marlon Freitas, pela capitania, né? Gregory, Pela você põe aí? bandeira. Barbosa, Henrique, porra. O Gregory é expulso na final, né? Luiz Henrique, eu acho, Luiz né? Henrique. Barbosa né? mesmo, cara, jogou Pela demais, né? qualidade técnica, Barbosa e tal. Mas eu acho que ele sai muito querido pelo torcedor do Botafogo e conseguindo, por exemplo, o que o Tiquinho não conseguiu, né? Uhum. Tiquinho faz um primeiro turno brilhante do Brasileiro de 23 e depois ele é um dos rostos do fiasco, Sim. do fracasso que foi aquele Sublimação. segundo turno. E o Igor, ele chega no meio da temporada, em 24, vai muito bem, vai parar na seleção brasileira, faz gols importantes, é campeão desses dois troféus e joga ainda mais em 2025, isso que é impressionante. Acho que ele tá saindo num nível de importância pro time, de segurança, de retenção de bola, de finalização, de clarear jogadas, de explosão física, ainda maior do que ele apresentou em 2024. Então ele sai muito em alta, sai muito valorizado, deixou uma história muito bonita, apesar de curta, né? Bonita no Botafogo. Quem vai deixar uma história mais curta ainda, sem realmente sair, é o Jair, né? É, O Jair, mas o curto Jair não próprio, vai né? completar 4 meses de Botafogo. Porque ele vai servir a seleção brasileira, ele volta e joga aí. O Jair não deve ter 30 jogos na camisa do Botafogo. Não tem, não tem. mesmo, não tem Co- mesmo. Quem é que disse aqui esses dias? Né? Saiu no Jornal Globo semana passada uma notícia de que o Jair estaria balançado, né? Ainda talvez pensando em ficar. E aí o Nottingham Forest, sabendo disso, já teria até aumentado a proposta de salário para o Jair, para ver se convence. Mas parece que ele ainda não está. E é curioso porque quando teve aquela negociação para sair do Santos e vir para o Botafogo, o Jair também ficou Também em dúvida, balançou. né? Também balançou, acabou vindo, né? Vamos ver se vai Mas agora ali não. ele balançou porque não foi nem pelo Santos.
Foi por causa do efeito Neymar. Entendi. Ele queria jogar com o Neymar. Olha que loucura, né, cara? E é sensacional, né? Você vê o tamanho. Como o Roleiser deixou de vir pro Botafogo para jogar com o Neymar. E, de novo, essas coisas incomensuráveis de um retorno de um jogador como o Neymar. O Igor Jesus tá nos 3 melhores jogadores do Botafogo no Mundial? Tá. Eu acho que são pra 3. mim é Barbosa, Jair e Igor Jesus. Eu acho, não sei se nessa Barbosa, Igor Jesus e Jair. Tem uma briga com o John aí também, né? Se o John não entra nesse Não, top o John 3. foi bem também. O John foi muito bem, né? Mas eu Não gostei. conta. O Barbosa hoje não tanto, mas os outros jogos dele. E o Igor Jesus não foi alimentado hoje. Mas o jogo contra o PSG né? e os outros jogos para segurar a bola, mesmo com o Atlético de Madrid, eu fico com esses 3, mas o John batendo ali. Ele fez o Oblak fazer uma defesa difícil do segundo Sem tempo. dúvida. Né? Jorginho, Jogou não contra o conta pra Eu ninguém. fico com esses 3. Mas hoje, se o apiteiro não dá o impedimento, ele ia tomar um franguinho, tá? O John, né? O John ia tomar um início do franguinho no segundo primeiro tempo. É que tava impedido. Primeiro né? tempo, Só pra né? deixar claro. Não, início do segundo. Segundo. Foi no início do Eu segundo. vou te falar, ia ser um franguito, tá? Mas teve tava aquela impedido. coisa dele ter ouvido o apito, não sei se Sei deu. não, Mauro, eu acho que ele já foi pra bola. Não, tanto é que quando ele passa, de novo, aqui analisando que imagem. não teve né? nada, né? Ele não tá nem preocupado. Se a bola passa por ele, não me parece que ele está preocupado da bola ter entrado. Não foi gol, vida que você. Eu acho que o Igor corretamente. Jesus, olha, ele e Barbosa, pra mim, estão bem brigando. O Barbosa Sim. faz jogos realmente. Eu gosto demais Sim, do Barbosa. coisa cara. de maluco. É que o Igor Jesus Mas, tem cara, isso que o você Igor falou, né? Jesus É isso. é Ele é desafogo, ele é um cara. touro. Desafogo. Mano, ele é um touro. Muito inteligente, ele né? Sai tem da área. 4 caras ao redor dele, ele segura a bola. E ele é muito forte, né, fisicamente, mas ele Feroz. consegue, de alguma forma, encontrar os caras por perto. Ele é muito então ele bom. dá um passo de calcanhar, ele dá só uma Inteligente. ajeitada. Contra o Paris Saint-Germain, Ele é levou a muito bola diferente, 2 vezes lá no fundo. Lá na falar. bandeira de Eu vou te escanteio. falar, se o Pedro não Não for? recuperar, que eu acho que o Pedro entrega outras coisas. assim, Outra até. coisa é mais centroavante, mas o Igor é muito. Dá até Mas pra se jogar o os Pedro dois não juntos. recuperar o alto nível, É pra você se não pensar é o muito. Igor Jesus o E cara eu- na Copa. E eu acho que o Igor tem a cara da liga que ele tá indo jogar agora. Sim. De um atacante dinâmico Premier que League, oferece sim. isso tudo, com essa Agora, explosão. como é que vai Espero jogar? ele seja titular, né? Aí E como é que precisamos vai ver. jogar o time dele? Que o Nottingham Forest fez uma boa Premier League, né? Foi sétimo O colocado. Nottingham Forest quase foi pra Liga dos Campeões, Liga Isso. Europa. Vai jogar a terceira divisão. Que lá, aliás como é já que ganha chama? 2, né? A terceira. A Conference League. Vai jogar a Conference League, que atual campeão é o Divisão Chelsea, da o UEFA, Chelsea, tá ele dizendo. a terceira Chelsea, divisão da passou pro UEFA. Betis. É isso. Minha diretoria, o Palmeiras está classificado, bateu o Botafogo por 1-0, gol do Paulinho na prorrogação, resultado merecidíssimo. Nós temos vários pontos para falar sobre esse jogo de hoje, essa merecidíssima classificação do Palmeiras. Primeiro ponto, contra os exageros botafoguenses após a derrota. Claro que o botafoguense está chateado, óbvio, tem que estar. Né? Crise, vexame, né? Segura aí, também não é assim. O Botafogo fez um bom Mundial de Clubes, passou num grupo que ninguém achou que ia passar, cometeu erros no jogo de hoje. Hoje o Botafogo foi mal. Nos outros jogos o Botafogo se comportou de uma maneira que talvez o Botafogo tenha até considerado errado, de que ele acertou nos outros jogos e repetiu a estratégia. Talvez esse tenha sido o erro do Paiva. Mas o Paiva, cara, eu vejo os botafoguenses putos, criticando. Eu não acho, eu acho ele longe de ser um grande treinador. Vimos no Bahia, não fez nada demais e tal. Além de você não ter muito o que esperar ali, pô, cara, agora vai ser, entendeu? O que você esperava que o Paiva fosse fazer uma... Né, não é uma surpresa. É pra demitir o cara depois do cara jogar mundial? Não é também. Passou dos jogos ali do Paris Saint-Germain, do Atlético de Madrid e tal. Mas evidentemente que hoje o Botafoguense botou 2 pulgas atrás da orelha com o cara, ele vai ter que reverter essa situação no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, porque, porra, ficou ruim, né? Porque o Botafogo entrou em campo hoje pra levar o jogo pros pênaltis, ou pra prorrogação, sei lá. Mas o Botafogo em nenhum momento ameaçou o Palmeiras desde o primeiro minuto, o Abel acertou na formação, parou de teimar com aquelas invenções dele nos jogos anteriores, botou o que dá certo. 3 zagueiros, o Giai, um falso lateral direito, um falso lateral esquerdo, né? Piquerez e Ala, trocou o Felipe Anderson, que às vezes entrava na direita pra botar o Ala, virou o Estevão pro outro lado e quebrou o Botafogo, porque o Botafogo não esperava. Os primeiros 45 minutos, o mapa de posicionamento médio do Botafogo tem um buraco do lado esquerdo, porque o Botafogo, para compensar essa entrada do Estevão, ele cai inteiro para cá. E o Savarino vem buscar o jogo, já que o Botafogo não está conseguindo criar, porque tem 3 volantes na criação. Quando o Botafogo retoma a bola e não dá sequência pro jogo, o Savarino, por ímpeto natural dele, ele vem buscar a bola. Quando ele vem buscar a bola, tem um buraco do lado esquerdo. Quando o Botafogo toma a bola, qual é a única possibilidade que ele tem? O Arthur. E aí você fica provável de marcar. É muito fácil você parar um time que só tem um jogador aberto. E o outro jogador está enfiado no meio de 3 zagueiros. Então, o Botafogo meio que foi anulado pelo Palmeiras numa tática ofensiva e não defensiva.
O Palmeiras foi amplamente superior aos 90 minutos. O Palmeiras teve amplo domínio da partida, o que não significa que ele criou 10 chances de gol. Significa que ele teve a bola nos pés do jogo inteiro, que ele ditou o ritmo, que ele foi pra frente, ele tentou as jogadas, ele ousou ganhar o jogo. O Botafogo tentou não perder o jogo do Palmeiras e merecidamente perdeu. Ainda tem um lance do jogo discutível, para mim não muito, para mim é muito pênalti. O jogador do Botafogo cai na área, não me lembro se foi o Barbosa, e estica o braço, ele não tá com o braço de apoio, ele tá com o braço esticado, é pênalti. Já tava 1-0 pro Palmeiras e o árbitro não quis marcar. Mas a crise no Botafogo, né? O Botafogo fez um bom Mundial, tudo certo, perdeu o Palmeiras num jogo muito ruim, mas perdeu o jogo pro Palmeiras 1-0 na prorrogação. Não tem nada de escândalo, de merda, de ruim, de tragédia, ficar puto, tá? Vai ficar chateado, tudo bem, faz parte. E é isso. Não vamos criar nem tumultos de um lado, nem a expectativa de que acabou o Mundial, vamos ganhar de todo mundo do outro. O resultado do jogo de hoje foi um jogo ruim, um jogo truncado, tático pra cacete, duro pra cacete, mas que tem todo o merecimento do Palmeiras pelas questões todas que eu falei aqui, desde o Abel, aos jogadores, ao individual do Paulinho. Eu acho que o Abel cometeu um erro, por exemplo, durante a partida, e esse erro ele se comprova durante a própria partida. O Abel tira o Estevão. Quando ele tira o Estevão, eu falo, cara, num jogo truncado desse, eu não tiro minha qualidade individual de resolver num lance nem a pau. E ele põe um Paulinho, que é o cara que pega a qualidade individual, faz um lance e resolve. Ou seja, eu realmente não teria tirado o Estevão, por mais que o Estevão não esteja bem. Porque dele pode sair um lance que não tá ali no fluxo do processo normal do jogo. Então, eu não teria tirado, mas o Palmeiras tem banco de reserva, né? O Veiga, Paulinho, puta banco de reserva, comparado ao Botafogo que não tem. O Botafogo não repôs os jogadores do ano passado, né? O Luiz Henrique e o Almada, mas muito longe de estar sequer perto de alguma semelhança. O Arthur e o Luiz Henrique tem um abismo entre os dois. Aliás, eu acho o Arthur uma incógnita, assim, eu não consigo entender a moral que eu acho ele, o jogador ok, tá? Mas eu não consigo entender de onde vem essa... Nossa, o Arthur... Por que o Arthur é titular? Por que o Arthur é indiscutível? Por que você contrata tanto o Arthur? Eu não vejo o Arthur fazer nada demais. Pra mim, o Arthur é um jogador ok, entendeu? Ok. Assim, tipo o Dodi no Grêmio, sabe? Ok. Né? Não vejo nada de empolgante nele. Participou pouco, quando participa, toma decisão errada, quando não toma decisão errada, erra, enfim. Acho um jogador mediano. Então o Botafogo ficou sem válvula de escape. E aí o Botafogo ficou tentando se compensar durante o jogo, não conseguiu. O Palmeiras, dono do jogo, classificado merecidamente, pega o vencedor do jogo, começa agora, enquanto eu tô gravando aqui, Benfica e Chelsea, de modo que, seja qual for o resultado, o Palmeiras obviamente tem um investimento menor do que esses clubes, mas o Palmeiras não necessariamente é uma zebra contra esses dois clubes. O Chelsea, numa reformulação de 2 anos para cá, trocando o time de garotos e tal, não é um daqueles super times, e o Benfica também é um time de futebol português, embora a gente vá buscar nossas referências hoje em dia de treinador e tal lá, não é um super futebol também, é um grande clube. O Benfica é um dos maiores times do mundo também, assim como o Palmeiras, mas tem jogo, né? Tem jogo. A gente espera que tenha jogo, o que não dá ao Palmeiras a obrigação de ganhar, tá, gente? O Brasil tá um negócio meio 880, assim, a gente é melhor do que o europeu. Não, ninguém falou isso. A gente pode jogar com o europeu, ou seja, pode ser 1-0 para eles, pode ser 2-1, pode ser qualquer coisa. A gente vai jogar. Esse é o ponto, né? Parabéns pro Palmeiras pela vaga, muito merecido. E aí, galera? O Fogão não jogou nada. Palmeiras deitou e rolou. Para não dizer que o Botafogo não jogou nada, o Botafogo jogou muito, mais até do que o Palmeiras, faltando 5 minutos para terminar o segundo tempo da prorrogação. O que adiantou isso? O Paulinho entrou aos 18 minutos do segundo tempo no lugar do Estevão e fez o gol aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação. É isso? Quem fez melhor? Agora, o time do Botafogo, eu não sei por que cargas d'água, ele jogou totalmente diferente do que joga normalmente o campeonato. Aí você vai dizer, bom, mas o campeonato brasileiro, Libertadores, não sei o quê, é outra história. Concordo. Mas ele está jogando contra o time brasileiro. Não tem que jogar diferente. Quando você pega um europeu, é que você tem que jogar, né, teoricamente, tem que jogar diferente. Porque o europeu joga diferente dos sul-americanos. E principalmente dos brasileiros. Aí eu estou de acordo. Mas quanto o Palmeiras, jogar se dependendo, chute para cima, pô, vamos tocar a bola, vamos segurar o jogo. Só que o Palmeiras se fechava, quando perdia a bola, ele ao invés de correr
para o campo dele. Ele brigava pela bola lá diretamente, aonde ele perdeu. Ele não desistia ou fazia falta. Então estava muito mais ligado no jogo do que o time do Botafogo. Dois toquinhos, bico para frente. Não é lançamento. 2 toquinhos, bico para frente. Quem é que vai jogar dessa maneira? Então, isso era favorável ao Palmeiras, que dominava a bola e vinha para o jogo de novo. Que foi muito mais time, taticamente e tecnicamente, do que o Botafogo. O destaque do Botafogo são os mesmos. Hoje apareceu um pouco mais o Arthur pelo lado direito, e aí teve Danilo, o Alan e o Marlon Freitas, os 3 de meio do campo. Só que não rendia jogo. Né? Correria, marcação, tudo bem, mas jogo. Jogo do Botafogo, se você espremer, não cai um pingo. Então isso não é jogo, cara. Troca 2 passes, 3 passes, o cara aperta, dá para trás, aí tá o desesperado do Barbosa lá, a dar bico para frente. Isso não é jogo. Não é jogo. O Botafogo tem que pegar esse tape, tá certo? Esquecer o primeiro tempo e o segundo tempo e botar a prorrogação. Primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação. Que ele jogou muito mais do que o Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha chegado lá 2 ou 3 vezes, mas sem muita força para fazer o gol. Né? Aí entra o Paulinho. O Paulinho, várias vezes, ele estava entre o meio do campo, botafoguense, e a defesa do Botafogo. Várias vezes. Dominava, deixar o cara livre, Paulinho livre, mas o Paulinho está gordo. Eu achei também. Mas o Paulinho vem de contusão. Tá bem. Mas o Paulinho sabe jogar, cara. Paulinho sabe jogar. Marcado, ele sabe jogar. Você imagina liberado. Foi o que aconteceu. Pegaram uma bola e deram para ele. Largado ali no bico da grande área. O que ele fez? Veio para o meio, tentando uma tabela, tentando chutar no gol. Estou dizendo, quando ele vem procurando o ângulo para fazer o chute para o gol. Aí ele para a bola. Aí veio o Marlon Freitas, ele cortou para cá. Cortou para cá, ficou livre, ele não tinha o que fazer, não tinha ninguém para fazer tabela, não tinha nada, ele tinha que chutar no gol. E ele não chutou no gol, ele empurrou a bola, inteligente, ele viu o canto aberto, ele empurrou a bola ali, quer dizer, empurrou com um pouco de força, para ela passar para o gol. Passou embaixo da perna do zagueiro, do Caio, que tinha entrado no lugar do Jair, e pegou o John de calça curta. 30 metros de... O John, ele mede 30 metros, né? Se esticou todo e a bola passou e entrou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Vai fazer mais o quê? Pressão já era total do time do Palmeiras. Jogando mais, tecnicamente. Taticamente também, porque não deixava 1 segundo, 2 segundos a bola no pé do jogador do Botafogo. Aonde tivesse, eles iam para cima, ou para fazer a falta e parar o jogo, e se recompor, ou para tomar a bola e partir para o contra-ataque ou para o ataque. Esse foi o time do Palmeiras, que nós não vimos no time do Botafogo. O time do Botafogo jogou. Ele jogou o quê? 3 partidas ou 2? 2, né? 3 partidas. Com essa, 3? 4. Com essa, 4. Jogou 3 partidas da mesma maneira. Se defendendo. Aí fez um gol, achou que estava do cacete. Aí defendendo, e só passando sufoco. Agora, tudo bem, você às vezes se defende porque você tem um bom contra-ataque, ou gente que saia bem para o contra-ataque, vou me defender aqui, vou segurar aqui. Agora, o contra-ataque tem que ser certo. Botafogo, o contra-ataque do Botafogo não é certo. Uma vez ou outra.
E não é sempre, deveria ser para você jogar dessa maneira. Esse aqui é o grande problema. Então o Botafogo não esteve bem nesse campeonato mundial. Bem que eu estou dizendo é o Botafogo que a gente conhece. Ele jogou contra o europeu, que se defenda, vou repetir, tá bem. Mas sair para jogar. Agora, contra o time brasileiro, todo mundo sabe como é que o Palmeiras joga. O Palmeiras não desiste nunca, ele vai para dentro. Ele vai para dentro, não é time de ficar lá atrás. Ele pode se defender, mas com a bola no pé ele vai para o jogo. Ele sai para o jogo, procura os seus principais jogadores, mete a bola, até que o Palmeiras, nesse jogo contra o Botafogo, o destaque do primeiro tempo e do segundo foram Maurício, o destaque, Estevão, numa ponta e depois na outra, ele trocou com o Maurício. Richard Rios jogou pra caramba, e o Richard Rios jogou bem todos os jogos do Palmeiras, principalmente esse de hoje. Martínez jogou bem, Martinez, e o Alain no meio do campo. Os três frentes brigam lá, Maurício, Estevão e o Vitor Rocha. Vitor Rocha é que é o destaque, porque os dois pontas vêm fechando com o meio do campo. Praticamente, ele joga com 5 no meio do campo, às vezes 6 no meio do campo, que o Vitor Rocha vem também até aqui. Então é um time que sabe como se comportar. É a maneira dele jogar, ele vai jogar dessa maneira. Ele não vai fugir à regra. Ele não está jogando contra estrangeiro, ele está jogando contra brasileiro. Então, ele fez um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo, eu diria, com mais inteligência. E deixou a prorrogação para ver o que é que vai acontecer. Continuo fechado, base de contra-ataque, começo a modificar meu time. Taticamente, ele mexe no time, né? Com a entrada do Paulinho é diferente, a jogada do Paulinho. Ele diversifica o esquema e, de repente, surpreende o Botafogo. Surpreendi? Não surpreendi. Eu me fecho. Vou sair jogando aqui. Prorrogação, modificação, foi lá, fez um gol. Pronto, acabou o jogo. Ele não vai mais fazer mais nada. O Botafogo é que tem que fazer. Tanto é que o Botafogo tentou muito mais vezes do que o jogo todo nesse primeiro tempo e segundo tempo de prorrogação, principalmente no segundo tempo da prorrogação. E o Palmeiras se defendeu. Saía de vez em quando, mas mais preso aqui. Vinha dividir, bico para frente. E passou o tempo e o Paulinho fez o único gol e, para mim, foi o craque do jogo. Que ele jogou o quê? 20 minutos? Se tanto. Mas também está de bom tamanho para quem está se recuperando e principalmente depois que ele fez o gol. Então o craque do jogo é o Paulinho. Quando o Paulinho saiu, eu botei o Richard como craque do jogo. E a baranga do jogo. Baranga do jogo, eu vou botar quem? Não, o técnico mexeu. Montoro entrou também bem no time e tal. Mas, baranga do jogo eu não vou botar ninguém, não. Ou então, botar o time do Botafogo todo. Correu atrás, não deu. Então, a baranga eu vou tirar aqui. Porque o Botafogo já está num sofrimento danado. Né? Ainda ter baranga é brabo. Então, deixa como está. O craque do jogo, os craques. Paulinho, quando ele saiu, botei o Richard Rios. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.